Olá, aluno! Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós iremos avaliar posições relativas entre retas a partir de uma situação. Então, nós temos um problema que vai envolver uma determinada figura, uma representação geométrica das retas, e nós precisaremos investigar o enunciado, todos os elementos e relações presentes. Então, vamos acompanhar o enunciado. Certa empresa trabalha com o aluguel de containers em um porto para transporte marítimo de grandes cargas, conforme apresentado na sequência. Nós podemos analisar a estrutura desse container e observar que ele pode ser representado por um paralelepípedo retângulo. Então, a estrutura de um container pode ser aproximada por essa figura, por um paralelepípedo retângulo. Nós observamos que as faces desse sólido são todas representadas por retângulos. E a partir desse sólido, é possível associar os seus vértices a 8 pontos distintos, de acordo com a figura apresentada no que segue. Então, indicamos 4 pontos na parte superior, 4 pontos na face inferior, e a partir desses pontos, dessa representação, então, com base nos pontos identificados, considerando as características do paralelepípedo retângulo, então do sólido que representa o container, assinale a alternativa correta. Em cada uma das alternativas, nós temos relações envolvendo retas que podem ser construídas a partir desses pontos. Na primeira, nós avaliamos retas reversas e ortogonais. Na segunda, reversas e ortogonais, bem como na alternativa C, na alternativa D e na alternativa E. Então, nós temos como alternativa correta que as retas DE e GB elas são reversas, enquanto que as retas AE e HG são ortogonais. Então, essas são as relações que precisam ser analisadas a partir da estrutura do container. Então, nós temos a estrutura sendo representada por um paralelepípedo retângulo. Então, com base nas suas características, na disposição dos pontos a partir de seus vértices, vamos avaliar cada uma das alternativas, observando por que a alternativa A é correta e por que as demais estão incorretas. Então, vamos iniciar pela primeira. Na alternativa A, nós temos que as retas DE e GB são reversas e AE e HG são ortogonais. Ao observar as retas DE e GB, nós verificamos que elas foram construídas a partir de faces opostas desse sólido e devido ao formato, a disposição espacial dessas duas retas, nós não conseguimos um único plano que as contenha. Por isso, essas retas são classificadas como reversas. Além disso, nós temos que as retas AE e HG, elas são ortogonais, porque as duas retas são reversas e, além disso, nós conseguimos essa relação de ortogonalidade avaliando, por exemplo, que a reta que passa pelos pontos AE é paralela à reta que passa pelos pontos DH. E essa reta DH é perpendicular à reta que contém os pontos HG. Então, dessa forma, como nós conseguimos essa ideia da projeção e o trabalho com retas perpendiculares, nós podemos concluir que as retas AE e HG são retas ortogonais. O item B é que as retas CD e FE, nós podemos observar pela figura que são duas retas paralelas distintas, diferente da informação apresentada. Elas não são reversas. Além disso, quando nós comparamos a reta FE com a reta EG, que está também na base desta figura, nós observamos que elas não são ortogonais, mas sim elas são concorrentes oblíquas. Então, CD e FE são paralelas distintas, enquanto que FE e EG são retas concorrentes oblíquas e não ortogonais.
As retas AB e FH, nós podemos avaliar que elas são reversas. Uma pertence à face superior, a outra à face inferior, e nós não conseguimos construir um único plano que as contenha. E quando nós avaliamos agora as retas BD e AD, nós podemos observar que a reta BD, em relação à reta AD, elas possuem um ponto em comum, que é o ponto D, e, portanto, elas são concorrentes oblíquas. Nós não temos a relação de perpendicularidade nesse caso, diferente da informação apresentada. Elas são concorrentes oblíquas e não ortogonais. As retas HG e FG, elas são concorrentes perpendiculares. Quando nós observamos as duas retas, elas estão indicadas na base deste sólido e elas são duas retas perpendiculares, diferente da informação de que elas são reversas. Além disso, quando nós observamos AB e a reta FH, nós vamos observar que elas são reversas e elas não são ortogonais. Portanto, essa afirmação também estaria correta, que é a alternativa D. E por fim, nós temos que as retas AE e BF, elas não são reversas. As retas AE e BF, elas são paralelas distintas, elas estão contidas em um único plano. E quando nós avaliamos as retas agora CD e FG, nós podemos observar que essas duas retas são reversas e são ortogonais. Então, essa afirmação estaria correta, mas a afirmação envolvendo as retas AE e BF está incorreta. Elas são paralelas distintas. Então, no estudo deste problema, é necessário construir cada uma das retas, observar as relações presentes entre cada pares de retas. Então, em cada alternativa, nós tínhamos pares de retas sendo avaliados e precisávamos observar se, de fato, na figura, conforme a disposição dos pontos, as posições relativas indicadas estariam coerentes com a situação. Então, nesse caso, nós temos que a alternativa A é a alternativa correta, finalizando, assim, o estudo deste problema. Desejo a você bons estudos e até a próxima!